Olha aqui o tema que eu propus a você hoje, o Braulio vai colocar aí, com dois versículos no Evangelho de Mateus, em capítulos diferentes, mas ambos em Mateus 16, de 13 a 15, Mateus 27, verso 22. O que você está fazendo de Jesus? Me responda. O que você está fazendo de Jesus? Que, usando uma palavra que para mim já é cansativa desde o primeiro dia, mas eu vou usar, porque parece que as pessoas concentraram o seu vernáculo nessa expressão nos dias atuais. Mas a palavra é narrativa. E cada um vai escrevendo as suas narrativas, como se fossem realidades autorizadas quando são a respeito de Jesus, como se fossem evangelhos particulares. O que as pessoas estão fazendo de Jesus. Não existe um Jesus. Houve um tempo em que, mesmo havendo um Jesus, andando corporeamente entre nós há 2000 anos, com um grupo de seguidores cotidianos que dormiam, comiam e faziam necessidades fisiológicas com ele, nas matas, nas campinas, nos prados, nas montanhas, nas grutas, em todo lugar, viveram, suaram juntos, sentiram o odor uns dos outros, de caminhadas longas, de dias sem banho, sem refresco, sem ter aonde reclinar a cabeça. E mesmo entre esses que estavam o dia inteiro com ele, histórica e fisicamente, ainda havia percepções que não tinham ainda chegado à unanimidade. Elas foram chegando, mas não chegaram a ser unânimes nunca. Foi o caso de Judas, que nunca disse o que Pedro veio a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele podia até ter tido vontade de crer, suspeita de crer, impressão de crer, vontade que fosse verdade, mas não havia uma raiz de convicção, de revelação profunda dentro dele e de vários outros. Como o próprio Tomé, que diz: eu sei que ele é, mas nem tanto, né? Eu sei que ele é, mas não precisa exagerar. Ressuscitou dos mortos, não dá. Tenho que pegar, eu tenho que examinar, eu tenho que ver o corpo no IML ressuscitado. Então, mesmo entre esses, nos dias da encarnação, da história, do espaço-tempo, havia percepções diferentes no núcleo mais fechado e duro, de homens, de mulheres. Agora, a multidão em volta aí tinha percepções bem diferentes. Mas, mesmo assim, nenhuma delas tão escandalosa como as percepções que a gente foi vendo no desenrolar da história. Logo depois vieram os gnósticos, com o Jesus licencioso, que era santo, santo e santo, e Cristo, ao mesmo tempo em que tinha os seus prazeres e os seus devaneios sexuais com mulheres interessantes como Maria Madalena, que tinha um pedaço exclusivo do coração dele, de acordo com algumas versões do gnosticismo ou de outras filosofias concessivas, ou como no Apocalipse, o grupo chamado dos Nicolaítas, que diziam exatamente a mesma coisa que os gnósticos diziam, que a gente podia se santificar para Deus do Espírito e viver a vida que quisesse viver na carne, porque uma coisa não se comunicava com a outra, nem corrompia a outra.
E começando com coisas dessa natureza, isso foi evoluindo para todo tipo de opinião, daqueles que diziam que Jesus era só o maior de todos os anjos, o Gabriel Supremo, o maior de todos os arcanjos. Depois vieram os que desenvolveram a tese de que Jesus era uma espécie de irmão de Lúcifer, de que tinham sido criados juntos, e Lúcifer tomou o caminho da soberba. E o espírito, o anjo, o arcanjo, a criação, o primogênito da criação, que Paulo diz que foi o Cristo Jesus, fez outro caminho de esvaziamento de si mesmo, fez o caminho oposto ao de Lúcifer. Por isso ganhou o nome superior, mas ele não era Deus, nem era o Cristo de Deus. Como também vieram as outras opiniões, dizendo que ele era só uma aparência humana, mas ele não era realmente humano. Ele só ganhou uma concreção de aparência humana, mas ele não podia ser humano, porque se ele fosse humano, ele não era divino, e se ele fosse divino, ele não era humano, por causa da mesma dicotomia que os gnósticos ensinaram e outras filosofias apregoavam também, e outras teologias também. Então, essa interpretação esteve lá também, como também há algumas outras. Tipo, por ele ter sido designado o Filho, então diziam ele é a segunda criação. Deus é, não, ninguém criou, ele é eterno e incriado. Mas a primeira coisa que ele fez foi o Filho, usando a lógica biológica de que o pai é que gera o filho. Aplicaram a mesma lógica biológica para a eternidade. Então, se Deus é chamado de pai, ele gerou o filho. E nasceu de um parto divino. E foram inventando e criando todos os tipos de Cristo. Depois do cristianismo constantiniano, que foi quando o cristianismo foi inventado, no quarto século, e aderido, e foi o que prevaleceu, o evangelho ficou quase extinto, só vivido por poucas pessoas. E o que dominou tudo foi o cristianismo, uma política do Império Romano, e que se institucionalizou como a instituição hoje mais antiga do planeta Terra, continuamente antiga, e com todo o aparato institucional grandioso. É verdade que os judeus são muito mais antigos na sua fé, mas a institucionalização concreta do judaísmo sofreu muitos agentes de avassalamento, destruição do templo por Nabucodonosor, destruição do templo pelos romanos, por Tito, dispersão pelo mundo inteiro. Mas o cristianismo logo ganhou uma sede, uma capital, depois virou um estado, depois se transformou no único representante do Império Romano falido, se tornou agora o Sacro Império Romano, que era o cristianismo, onde o imperador era o Papa e os súditos eram todos os crentes católicos que porventura existissem na Europa toda. E assim foi por muitos anos. E durante esse período, Jesus virou tudo. Jesus virou o imperador dos imperadores, Jesus virou o 13º, a Constantino virou o 13º apóstolo, e Jesus o teria glorificado como apóstolo mais do que a qualquer outro apóstolo com sua mensagem. Depois Jesus se transformou no abençoador do novo Império Romano dedicado a ele. Depois ele se tornou o abençoador de feudos, de principados, de bárbaros que aparentavam uma conversão ou trocavam de religião
passavam a usar a cruz, era o suficiente para terem uma ligação com Jesus, sem nenhuma conversão, praticando os mesmos barbarismos, mas agora também em nome de Jesus. A mesma coisa aconteceu com gauleses, a mesma coisa aconteceu com germânicos de várias tribos, a mesma coisa aconteceu com celtas, a mesma coisa aconteceu com bretões, a mesma coisa aconteceu em todos os segmentos. Jesus foi ganhando caráter, personalidade, característica. No tempo das cruzadas, ele era o senhor da guerra, o abençoador dos cristãos que iam da Europa guerrear contra os muçulmanos para tomar a Terra Santa e reconquistar Jerusalém em nome de Jesus, com espada, com lança, com cerco, com sítio, com ódio, matando os muçulmanos como quem prestava culto a Deus, banhos de sangue em nome de Jesus em Jerusalém, para reconquistar uma pseudo-cidade santa, que conheceu só guerra, ódio e paz. Nunca, paz nunca. Como diz Paulo aos Gálatas, que a Jerusalém terrestre, que eu visito muito há muitos anos por questões de cultura, geografia, arqueologia e conhecimento, a Jerusalém celeste só gera para a escravidão. Paulo diz em Gálatas 4, e só gera para a escravidão. E ai daquele que cultua Jerusalém, vai adquirir a mentalidade da escravidão. E depois dos cruzados e dos templários, que eram uma ordem de guerreiros religiosos em nome de Cristo, dedicados à procura de uma fábula chamada Santo Graal, ou a Arca da Aliança, e matando gente e reunindo fortunas em nome de Deus. Ficaram riquíssimos, chegaram a ficar mais ricos que o papado. Foi por isso que foram eliminados pelo ódio invejoso do papado e tantas outras coisas. A reforma protestante não aconteceu sem banhos de sangue. Se Lutero não tivesse sido protegido por interesses políticos de alguns príncipes a quem interessava o rompimento com o papado, não teria havido nem o início da reforma como aconteceu, porque a rebelião foi grande. Poderiam ter sido todos os camponeses que aderiram à reforma esmagados no campo se não tivesse havido guerras de contraposição, de ódio, praticados agora de Jesus contra Jesus. Jesuses católicos vindo contra os iniciantes Jesuses protestantes. E esse ódio entre os Jesuses católicos e os Jesuses protestantes continua até hoje. Diminuiu o nível de agressividade pela imposição da civilidade laica. Mas os ódios, eu ainda peguei esses ódios há 60 anos, 70, 60 anos atrás, 65, eu ainda não tenho 70, mas no Amazonas eu via como a minha avó protestante odiava a minha avó católica, que era uma santinha. E como a minha avó católica era cheia de preconceitos para com a minha avó presbiteriana, elas só se cumprimentavam, não havia muito diálogo entre elas. E a minha avó protestante dizia: que pena, tão lindinha, aqueles olhos azuis tão lindos, uma mulher tão boa. É uma pena que não é evangélica, por isso vai para o inferno. E eu ouvia aquilo e dizia: ai, meu Deus, o inferno então é um lugar legal, porque está cheio de gente boa. E com 4, 5 anos de idade eu já não acreditava nesse inferno dos crentes. E a minha avó me ajudou a me salvar do inferno dos crentes. Depois foi a minha vida inteira vendo o ódio.
não só ódio entre protestantes, ou depois viraram quase todos os evangélicos, viraram protestantes, ou os protestantes viraram quase todos evangélicos. Então era ódio pelos católicos, ódio pelos espíritas, ódio em nome de Jesus pelos umbandistas, pelos candoblecistas, pelos praticantes de qualquer religião de matriz africana. Eles estavam lá, sempre com ódio. E aí eu, nas entranhas, porque eu fui fazer exame nos evangélicos de videocolonoscopia. Eu examinava, eu via o que tinha dentro do intestino da igreja durante décadas e décadas. O que estava ali, os cânceres, os pólipos de ódio, tudo ali dentro. E me chocava de ver como eles diziam: a paz do Senhor, irmão, ô varão abençoado, santo de Deus. E o cara virava de costa e ele desancava o outro. Isso é um perverso, é não sei o quê, mentiroso, não devia estar onde está, chegou por oportunismo e ódio. E muitos desses que vocês veem juntos, com a mão na cabeça do presidente, se odeiam entre si. Eles têm alguns objetivos em comum, mas entre si eles não têm nada. E a gente veio, chegando até aqui. O protestantismo abençoou inúmeras guerras. Nos Estados Unidos, os pastores do Sul, na Guerra Civil Americana, abençoavam os soldados do Sul, batistas, a maioria deles. E as legiões do Norte, que venceram, da União, eram abençoados pelos pastores do Norte. E aí era a guerra de Jesuses contra Jesuses, em nome do patriotismo americano e em nome de uma boa causa, que era a extinção, a finalização da escravidão na América, e que os cristãos do Sul defenderam com armas e defendem até hoje. A plataforma do Trump foi baseada nesse ódio sulista que prevalece ainda até o dia de hoje. O país, nos Estados Unidos, está quase que proporcionalmente dividido numa grande quantidade de republicanos no Sul, reacionários, e uma grande quantidade de democratas mais para o norte. Tem ilhas de grupos de um partido e outro em algum lugar, mas tem as prevalências. E no sul são os republicanos, no norte são os democratas. E o ódio continua, a aversão continua. E a polarização política exacerbou isso para um nível extraordinário, assim como no Brasil. E aí você vê, como eu postei esses dias no Instagram, coisas bárbaras. A minha mulher até me perguntou: por que você postou? Eu falei: porque eu acho que é tão, 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 tão impensável e inacreditável que eu acho que quando a gente fala, as pessoas não conseguem nem crer, a menos que elas vejam, a menos que elas ouçam. Como ontem, por exemplo, eu postei, não sei se o Braulio pode entrar aí no meu Instagram, é só para vocês darem uma pequena olhada lá, de um pastor dizendo: se tiver algum petista aqui nessa igreja, se levante agora e saiam, de 10 em 10, porque aqui na minha igreja, petista não tem salvação, porque Jesus, para mim, é de direita, Jesus é de direita, Jesus é Bolsonaro, Jesus é isso, é aquilo, aquilo outro, e aí vai abrindo a boca, desancando todo tipo de impropérios, de raivas, de mentiras. Tem alguma coisa aqui na minha frente que não está me deixando ver completamente o que o Braulio postou, mas eu queria que vocês apenas vissem
e dessem uma chegada lá. É inacreditável que esse cara fala. Na semana passada eu postei um outro, dizendo coisas absolutamente bárbaras. Se você é de esquerda, não venha tomar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é só para gente de direita, que vota no candidato de Deus. E a ceia do Senhor agora só pode ser distribuído para gente assim, distribuído para gente assim. Por quê? Porque Jesus não é objetivo para praticamente ninguém. O que é que isso nos diz na história toda? Eu dei assim uma voada mais do que supersônica, hipersônica, mas pontuando algumas coisas importantes. Se houvesse tempo, você ia ver que foi o tempo todo assim, mudando de lado, de acordo com a conveniência de quem tinha poder a oferecer. Esse pêndulo da igreja vai para lá e para cá e as opiniões mudam e os pastores falam e o povo repete, repete, porque nunca creram em Jesus nenhum. Eles só proclamam um certo nome mágico. Esse nome Jesus, que supostamente carrega um poder maior do que o nome Exu, do que o nome Pombagira, do que o nome São Judas Tadeu, do que o nome Santo Antônio, do que o nome Buda ou Siddhartha, qualquer outro nome. Então eles pensam em nome mesmo. Assim como se fosse o meu nome Caio, eles iriam dizer que não a pessoa, não o caráter, não a personalidade, não a realidade de quem eu pudesse ser, mas era a pronúncia do meu nome que realizaria os milagres. É pura magia. É um Cristo de feitiços. É um Cristo de mandingas. É um Cristo de energias manipuláveis, conforme a intenção do propagador, daquele que confessa em Jesus, se transforma na confissão do mago, do bruxo, do feiticeiro, do utilizador do nome dele para aquela congregação. E aí você vê como a nossa situação piorou dramaticamente. Aqui em Mateus 16, se diz o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, lá para o Monte Hermon, aonde ele veio depois a se transfigurar, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem? Aí eles responderam: uns dizem João Batista. Era uma noção teologicamente equivocada, mas muito melhor do que aquilo que dizem que Jesus era e quem Jesus se tornou. No curso da história da igreja, isso aqui é pureza pura. João Batista, como se João, depois de morto, tivesse se tornado imanente na pessoa e na personalidade de Jesus. Jesus era Jesus plus o poder de João Batista de denúncia, de profecia. Outros diziam: eles dizem que tu és Elias, o grande reformador. Tu vieste para cortar, separar, para estabelecer o que Elias fez em Israel. Mesmo que tu tenhas que trazer fogo do céu e consumir todos os inimigos, tem muita gente com essa esperança de que tu uses uma violência sobrenatural, como Elias, para prevaleceres contra os nossos inimigos. Há outros que dizem que tu és Jeremias. E aí já é uma mensagem também de que essa figura teria voltado, Elias reencarnado. João Batista teria se imanentizado em Jesus. E Jeremias era uma reencarnação de Jesus.
por causa da sensibilidade de Jesus, por causa da humanidade, por causa da poesia, por causa da hipersensibilidade que Jeremias carregava, e eles viam em Jesus esse condoer-se pela angústia humana. E Jesus disse: mas vós. Isso aí é o povo que não sabe nada, não anda comigo, não dorme comigo, não conversa comigo, não faz perguntas a mim, não ouve as minhas respostas, não aprende os mistérios do reino de Deus. Mas eu quero saber de vocês. E vocês, que estão aqui de dia e de noite? Se fosse hoje em dia, aquele tempo não tinha Bíblia. Se fosse hoje em dia, ele ia dizer: vocês que andam com Bíblia na mão, que têm 10 Bíblias em casa, letra grande, letra pequena, Bíblia da mulher, Bíblia branca para a noiva, Bíblia cor-de-rosa, Bíblia com letra gigante, Bíblia com comentário de prosperidade, Bíblia pentecostal, Bíblia reformada. Vocês que têm tudo isso, o que é que vocês dizem de mim? E aí a gente, nesta geração, fica chocado, porque ainda houve algumas gerações em que, pelo menos sem convicção, as pessoas, por lerem o texto de Mateus 16, diziam à semelhança de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí todo mundo... Mas eles diziam sem saber nem o que era isso, sem saber nem que para chegar mesmo à raiz humanamente possível e mesmo impossível dessa compreensão, só por revelação do Espírito de Deus. Como Jesus disse a Pedro: bem-aventurado porque não foi você, não foi carne e sangue quem chegou a essa conclusão, foi revelação do meu Pai. Então, você é um bem-aventurado, e todos quantos veem assim e compreendem assim e entendem quem eu sou, minha identidade. E a minha identidade define o meu caráter. O meu caráter define as minhas atitudes e os meus ensinos. E os meus ensinos são pré-definidos pelas minhas práticas, pelo que eu mostro, pelo que eu exemplifico. Eu só falo o que eu vivo. E tudo que eu vivo, eu ensino as pessoas a viverem. E vocês são testemunhas privilegiadas como ninguém. Jesus chegou a dizer: muitos reis e sábios da terra gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não lhes foi dado conhecer. E vocês estão aqui com todo acesso. É Novo Testamento na mão, é tudo na mão, para saberem, com testemunho dos apóstolos que me conheceram. Mas vocês decidiram não me saber por mim mesmo. Vocês decidiram não me conhecer pela minha encarnação, pela minha vida, pelo meu exemplo, pela minha atitude, pelo meu comportamento, pelas minhas escolhas, pelos meus valores, por aqueles a quem eu privilegiei, que eram pobres, necessitados, carentes, doentes. Minhas pautas ficaram claras. Eu sou da saúde, eu curo. Eu sou do esclarecimento, eu abro os olhos aos cegos. Eu sou da morte, do preconceito que mata. Eu curo leprosos, desprezíveis. Eu sou antivida. Eu ressuscito mortos. Eu sou assim. Eu não ando com espada. Eu não vim tomar nada à força. Não esperem isso de mim. Nesse mesmo dia que Pedro disse isso, ele falou: então, olha,
Fiquei sabendo de mais uma coisa: a gente vai para Jerusalém e eu vou ser maltratado, cuspido, chicoteado, lacerado, rasgado, ferido, crucificado e morto. Porém, eu ressuscitarei no último dia. Mas você veja como é a natureza humana. Pedro ficou só com a parte de eu serei mutilado, rasgado, ferido, pregado e morto. Ele nem ouviu, ele bloqueou a cabeça para ressuscitarei, porém, no terceiro dia. Isso ele apagou da mente. Ele ficou só com a tragédia e disse: isso não te acontecerá, porque Pedrão das Candangas está aqui e eu vou partir para as cabeças, não vou deixar. Não vou. Eu não tenho ainda o teu espírito, não cheguei nessa evolução, eu não vou deixar, não. Jesus disse: arreda, Satanás. Você vai o quê? Puxar da espada para brigar por mim? O que Jesus disse foi: sai dele, Satanás. Para o Pedro, que disse: se for preciso, eu uso de violência para defender o evangelho ou o que tu pregas. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda bem, tomara houvessem milhões de milhões como você, Pedro, mas graças a Deus, mais uma vez, por essa revelação da espada. Você já sabe que eu sou o Cristo, agora você sabe que Deus ungiu a sua espada, e de todos quantos queiram militar por mim, fazendo as arminhas contra os inimigos. Bem-aventurado tu és. Mas o que foi que Jesus disse para ele? E disse para todos quantos repetiram o mesmo espírito, de quererem defender o evangelho na marra, na força, no sangue, no ódio contra ódio, no fogo contra fogo, nos exércitos contra exércitos, nas revoluções pró-Jesus contra as revoluções anti-Jesus ou humanistas. Tudo isso que a gente viu acontecer e eu acompanhei nos detalhes, na história, vendo a repetição dessa subversão total do evangelho que foi o cristianismo. O meu amigo Jacques Ellul tem um livro importantíssimo e que mostra todos os sincretismos que o cristianismo fez do quarto século para cá. Ele chama o livro de A Subversão do Cristianismo. Eu nunca concordei com ele nisso, porque o cristianismo não foi subvertido. O cristianismo já era subversão. Já era. Já era a ruptura com o evangelho de Jesus e a construção de uma religião real com fins de adaptação cultural e política, onde quer que o poder pendesse, aonde quer que houvesse as indicações de que num determinado lado do poder nós teríamos mais oportunidades. Foi assim nesses 1.700 anos e continua a ser assim. Agora, o problema é que tem um pessoal que não ouve a voz de Jesus falando a Pedro, quando disse: eu vou puxar da espada, eu vou te defender, eu vou reunir um grupo, eu vou encarar. E foi o que ele tentou fazer, mas não tinha ninguém com ele, só tinha uma outra espada lá. Mas ele puxou uma adagazinha que ele tinha, que levava no caminho para cortar madeira, fazer fogueira, limpar um animal, um peixe, ou um animal para comer assado no fogo, como eles comiam acampados a maior parte das vezes. Estava lá para funções práticas, mas ele usou para cortar a orelha do sumo sacerdote no dia que Jesus foi preso. Qual foi a atitude de Jesus? Ele não disse: bem-aventurado tu és, Simão, o teu zelo, o zelo do Senhor que te consome, internece o meu coração, Pedro. Ao contrário, Jesus disse: não faz isso não, Pedro. Aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. Você escolhe as armas e as armas te escolhem. E foi e curou a orelha cortada do servo
daquele que haveria de decidir a morte dele, o sumo sacerdote Caifás.